Em One Piece, existe uma profecia antiga que dita o reencontro de dois soberanos, independente de quantos séculos separem esse momento. A Ilha dos Tritões é atualmente o território do Yonkou Luffy do Chapéu de Palha, e o mesmo pode ser dito sobre o país de Wano. A arma ancestral Poseidon é um codinome para Shira Hoshi, filha de Netuno e princesa do reino de Ryugu. Nos capítulos finais de Wano, Kozuki Sukiyaki revelou que a arma ancestral Pluton, na verdade, reside em Wano. Enquanto as tensões entre tritões e dragões celestiais escalam no Reverie, com a princesa Shirahoshi tendo sofrido uma tentativa de sequestro por San Carlos, em Wano, Momonosuke decide não abrir suas fronteiras e adiar a condição imposta pela profecia de seu pai, Kozuki Oden. Depois da revelação de Musama, seus poderes e a verdadeira natureza do Gorosei, um grupo de demônios que parece controlar o mundo há séculos, tá muito claro que Oda decidiu aos poucos puxar as cortinas que revelam a verdade sobre a história. No centro disso, Luffy, do Chapéu de Palha, e seus principais aliados, entre eles o novo Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke. No encerramento da saga de Wano, Momonosuke é citado como o homem que um dia será conhecido como um dos maiores líderes da história de Wano. Sabendo disso, junto a diversas evidências que envolvem as previsões da Madame Shirley, consequências diretas das ações do Luffy e seus subordinados, ideologia do governo mundial, guerras do passado e até os Cavaleiros Sagrados, hoje nós vamos destrinchar exatamente como Momonosuke será a chave para uma guerra pelo controle das duas armas ancestrais e pela sobrevivência dos tritões e também de Wano. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Achei essa teoria muito interessante, vou deixar o link da teoria original na descrição, não deixem de checar. E se você curtiu, se está curioso, deixa o like, se inscreve. Eu acho que o Oda deixou várias cartas na mesa, várias peças no tabuleiro, e elas estão paradas, porque a gente está focado muito na ação agora em Egghead, e quando a gente não está em Egghead, a gente está compondo outros enredos, com Barba Negra, Law, Garp, Kid, Shanks, mas na verdade o Oda maestralmente está montando um grande cerco que vai se fechar muito em breve. Então, se está curioso, chega aí porque essa é demais. Alanzito, Alanzito, meu craque, chama a vinheta. Desde que partiu do East Blue, o Luffy segue progredindo em sua jornada direto até One Piece, mas existem alguns indícios na obra que ele eventualmente vai ter que fazer uma jornada de retorno, ou no mínimo, revisitar algumas ilhas-chave que ele já tinha passado antes. Um dos principais indícios para isso é a profecia da Madame Shirley de que o Luffy seria responsável pela Ilha dos Tritões ruir em chamas e destruição. Isso pode estar conectado com os últimos quadros da saga de Wano. A maior parte dos leitores que acompanhou percebeu que a saga do País dos Samurais era estruturada como a tradicional peça japonesa do teatro kabuki, com primeiro, segundo e terceiro ato. Ao ter o seu ato final encerrado, podemos ver as cortinas se fechando, porém, a mensagem deixada pelo narrador não é simplesmente de um adeus. Na verdade, ele fala explicitamente até nos encontrarmos novamente. Então, digamos que sim, o Luffy retorne até o Wano e reencontre Momo. Por que ele faria isso e como isso acontecer também? Recentemente, o Oda começou a publicar uma história de capa centrada em Yamato e seu desejo de viver como Oden, e assim como seu ídolo no início da sua jornada, explorar cada cantinho de Wano. Dá pra notar também o Momonosuke ele fazendo biquinho, mas a questão não é exatamente essa. O Oda costuma fazer grandes revelações em histórias de capa, deixando em detalhes e amarrando enredos que não caberiam na publicação normal do mangá, ou talvez não fariam sentido cronologicamente de serem abordadas. Por isso, acompanhando personagens importantes como Yamato e o Momo, podemos imaginar que esse é o início do envolvimento deles no enredo final da história de Wano. Na despedida dos dois, o Luffy formalizou a aliança com uma bandeira dos Chapéus de Palha para ser fincada no território sob a sua proteção. E isso é mais que um gesto de amizade, é uma formalização de um acordo de cooperação e proteção entre uma nação e um imperador pirata. Então, se o Wano estiver em perigo, o Luffy precisa, de alguma maneira, manter a sua palavra e proteger seus aliados, seja diretamente ou através dos comandantes da sua grande frota. E ele literalmente deu a palavra dele, né? A gente conhece o nosso capitão. Se algo der errado, se alguém precisar de ajuda, se alguém precisar de proteção, ele vai estar lá pelos seus amigos. E calma, gente, vocês podem ter certeza, as coisas vão dar errado. E em parte por culpa do Luffy, por ter tomado algumas decisões que ele nem sabia que no futuro poderiam ter tantas consequências graves.
Ao liberarem o Karibo em Egghead, ninguém imaginava da sorte que esse vilão poderia ter dado, nem o quão perigoso ele realmente seria para o Chapéu de Palha e seus aliados. O usuário da logia do pântano se mostrou um hiper fanboy de Barba Negra e, por coincidência, encontrou Catarina Devon e Von Naugor em uma missão em busca de obter a identidade do Gorosei Jay Garcia Saturno através dos poderes de mímica da Akuma no Mi da Kitsune. Só um parênteses aqui, não dá pra saber se era literalmente pelo Jay Garcia Saturno que estava indo lá. Mas, pela maneira que a Catarina Devon reage, ele era bom o suficiente. Dá pra deduzir que eles queriam alguém de patente alta no governo mundial ou marinha, e simplesmente acabaram com um dos 5 homens conhecidos, tá? Porque Musama muita gente não conhece, mais poderosos do mundo. Mas enfim, fecha parênteses aqui, a gente sabe que esse não é o problema. O problema é que o Karibo sabe que a Shirahoshi é a arma ancestral Poseidon, e também ele sabe que Pluton está em um ano. E o mote dele é justamente usar essa informação para se agraciar a Marshal de Teach, o que é perfeito, porque o Barba Negra ama informação, ama poder, ama destruir países, ama armas ancestrais, é simplesmente um match perfeito. Isso indica que o Yonkou pode atacar a Ilha dos Tritões e o Ano, quem sabe até simultaneamente, um plano hiper ambicioso. Com os 2 territórios aliados em perigo, isso certamente geraria um incentivo para que Momonosuke e Netuno e Shirahoshi se aliassem contra o seu inimigo em comum. Além disso, ele também teria que pedir ajuda e proteção ao Luffy, mas com o ataque direto de um Yonkou rival, eu acredito que ele não precisaria de muito mais motivo. A questão é realmente a comunicação. Mas é aí que os destinos de Momonosuke e Shirahoshi parecem se cruzar de maneira definitiva. Durante o arco da Ilha dos Tritões, a mãe da Shirahoshi, a rainha Otohime, cita a lenda de uma pessoa que apareceria para guiar a princesa, guiar Shirahoshi ao caminho correto e ensiná-la a melhor maneira de usar a sua habilidade. Supostamente, quando isso acontecer, grandes mudanças viriam ao mundo. Além disso, durante o flashback do Oden, na passagem final da tripulação do Roger pela Ilha dos Tritões, antes de chegar em One Piece, também é citada uma outra profecia, que fala sobre o reencontro entre 2 soberanos que fariam com que as baleias comemorassem novamente. Faz muito sentido que essa figura da profecia citada pela Otohime seja o próprio Momonosuke. Eu vou explicar exatamente o porquê agora. Desde a Ilha de Zou, nós descobrimos a sua capacidade de usar a misteriosa habilidade conhecida como a voz de todas as coisas. Esse poder raro permite com que certos indivíduos ouçam ou compreendam de maneira praticamente telepática outras criaturas e até artefatos históricos como o Poneglyph. Muito provavelmente é algo que envolve Haki e de certa maneira o propósito herdado, porque a gente vê o Roger e o Oden ouvindo a voz de Zunisha em Zou, e 25 anos depois, no mesmíssimo lugar, Momonosuke e Luffy também ouvem a sua voz. Vale lembrar, né? O Momo conseguiu comandar Zunisha lutando contra Jack e também lutando contra o Kaido em um ano. Então ele tem um talento natural tanto para liderar quanto para se comunicar com criaturas gigantes lendárias. E por acaso você lembra qual é o poder da arma ancestral Poseidon? Pois é justamente comandar criaturas gigantes lendárias, no caso, os subaquáticos reis dos mares. Em uma conversa com a Robin, a mesma conversa que o Karibo ouviu e descobriu sobre a Poseidon, Netuno revela que Joy Boy não pôde cumprir a sua promessa, porém essa lenda é passada de geração em geração através da linhagem real. Um dia, um indivíduo vai aparecer e vai cumprir a promessa de Joy Boy. Essa figura conseguiria usar a Noah, um navio colossal lendário que é protegido pelo povo da Ilha dos Tritões, justamente para salvar a população e guiá-los até a superfície. A gente não precisa entrar tanto nisso especificamente, mas vai lembrar que é muito simbólico os tritões poderem voltar à superfície, porque eles meio que foram banidos para o mundo submarino pelo preconceito, pela perseguição, pela escravização deles em massa. Então, isso é muito simbólico e essa parte da profecia significa mais até do que simplesmente um transporte geográfico dos tritões. Não, é muito mais que isso. É o retorno à superfície, é o retorno ao sol, é o retorno à igualdade. Afinal, os Piratas do Sol não têm esse nome à toa. Mas enfim, vamos voltar para a teoria. A gente sabe também que depois do conflito contra o Rod John, do Luffy enfiar a porrada em Noah, basicamente, né, esmorrar muito o navio, os Reis dos Mares acabaram levando ele embora. Então, é muito provável que o Momonosuke seja essa figura da profecia, e ele ensine a Shirahoshi a usar os seus poderes e controlar o Rei dos Mares. Outro adendo que eu queria fazer é que seria muito simbólico também, porque
O Luffy sempre encara o Momonosuke como o irmãozinho mais novo, e ele sempre encoraja o Momonosuke a parar de chorar, a amadurecer, a liderar, a ser a melhor pessoa que ele pode se tornar. E eu acho que, de certa maneira, o Momonosuke pode ser também essa figura para Shirahoshi. Independente da diferença de idade, o Momonosuke passou por muita coisa desde criancinha, então ele poderia ajudar Shirahoshi a comandar esse poder, não só pela questão técnica da habilidade, mas também empoderar ela a ser uma grande líder do futuro da Ilha dos Tritões. Então, desse jeito, ele ia poder guiar o povo de volta para a superfície em segurança e cumprir a profecia e também a promessa de Joy Boy, a princesa sereia de tantos e tantos séculos no passado. Legal, eu amo isso, se encaixa muito bem. Mas, para isso acontecer, algo precisaria provocar uma decisão tão drástica. E é aí que a previsão da Madame Shirley entra. Afinal, não faria sentido eles só irem embora do nada desses tritões para cumprir a profecia. Tem que ter uma motivação grande. Então, o Luffy vai sim ser responsável pela Ilha dos Tritões queimar, mas, como é tipo de profecias e visões do futuro, não vai ser exatamente como pensávamos. Como eu falei mais cedo, as tensões, que já não são baixas, entre tritões e dragões celestiais, piorou durante o Reverie. Não só o San Carlos tentou sequestrar a segunda monarca mais importante de todo o reino, ele levou uma surra do Sai, do Léo e depois do Sam e Osgard, o que é muito sério. E por mais que na hora tenha saído apenas como um momento heróico de dois comandantes da grande frota do Luffy que claramente carregam seus princípios, as consequências serão bem graves, e elas já foram desenhadas na obra. Após Sam e Osgard salvar os líderes da grande frota e a Shirahoshi de mais repercussões negativas, um novo grupo de dragões celestiais mais poderosos e mais perigosos foram revelados. Sam Figarlen-Garlin, o suposto pai de Shanks, simplesmente julgou, condenou e executou Sam e Osgard pela traição de tocarem um colega Tenryubito em interceder por uma criatura inferior que ele equipara a ser escória. Como vocês sabem muito bem, os tritões sofrem preconceito há séculos e os principais responsáveis por esse preconceito são os Tenryubitos. Então isso estabelece bem o ódio, o preconceito, o sadismo que os dragões celestiais sentem pelos tritões. E isso só piora quando falamos da classe dos Cavaleiros Sagrados, um grupo de elite entre a elite que deve carregar seus princípios de maneira ainda mais brutal, fanática e radical. Todo esse contexto vai provocar esse grupo a retaliar, atacando diretamente a Ilha dos Tritões em busca de culpados, escravos, sangue e vingança. A gente não pode esquecer que a questão estética é muito importante para os Tenryubitos. Eles nem respiram o mesmo ar que as outras pessoas. Então essa afronta de dois piratas agredirem um Tenryubito por causa de uma sereia, isso é um absurdo na visão deles, e os Cavaleiros Sagrados, como esse símbolo máximo desse controle, dessa ideologia, certamente vão querer retaliar. E aí, dessa maneira, o Luffy seria indiretamente responsável por esses acontecimentos. A partir do momento que ele passou a desafiar diretamente o status quo, lutando contra o governo mundial, socando San Carlos e Sabaody, isso inspirou as ações de seus comandantes de frota no futuro, que protegeram uma aliada preciosa, fizeram como ele faria, mas também geraram justificativa o suficiente para que os Cavaleiros Sagrados desçam de Marijoa e aterrorizem o reino de Ryu. Nesse acontecimento trágico, é possível até que vejamos uma nova edição dos Jogos do Extermínio, que pudemos acompanhar durante o flashback de God Valley e que em parte eram protagonizados pelo próprio jovem Garlin, que ficou conhecido como campeão de God Valley. O Dragon avisou que a verdadeira batalha provavelmente vai começar quando os Cavaleiros Sagrados se moverem. Então, caso Luffy esteja em Elbaf quando essa invasão ocorresse, faria sentido que ele pedisse ajuda a Momonosuke, Yamato e os Bainhas Vermelhas, para que eles pudessem proteger os seus principais aliados. Isso geraria um grande conflito entre os Cavaleiros Sagrados e uma aliança combinada das forças de Wano e da Ilha dos Tritões. Seria o cenário perfeito para que Momonosuke assumisse o seu papel como figura da profecia e ensinasse Shirahoshi a controlar o Rei dos Mares, salvando a população de Wano e evacuando todos para a superfície, usando a Noa e o poder de Poseidon. Como líder da Terra dos Samurais, Momonosuke teria a legitimidade para abrigar os sobreviventes na arca em Wano. Quem sabe até com a ajuda dos tritões ele pudesse explorar os segredos daquela Wano submersa que foi revelada para Robin, Lore e sim, ele mesmo, Caribou, por Kozuki Sukiyaki. Mas para que isso aconteça, o Momo teria que dar a ordem e abrir as fronteiras de Wano, assim como seu pai pediu para que ele fizesse.
e porque o timing é sempre ótimo em One Piece, esse momento de fraqueza seria a oportunidade ideal para o ataque de Barba Negra e possivelmente também do governo mundial. Assim, o Luffy seria obrigado a voltar para o Wano, ou quem sabe já estaria voltando em busca dos 4 Road Poneglyphs ou após chegar em Road Star. O Oda pode desenvolver a história do Luffy de 1000 maneiras possíveis após a Egghead e também após o Elbaf, que parece que é pra onde está indo, mas a gente também não pode confirmar. Então é difícil cravar exatamente o contexto, mas o retorno de Luffy para o Wano, isso certamente vai acontecer cumprindo a previsão do narrador. E outra previsão cumprida seria da incrível liderança de Momo, que conseguiria ter ajudado os Tritões e também cumprido a profecia dos 2 soberanos de cada país se reencontrando para a alegria de todo o oceano. Junto disso, ele cumpriria também a profecia para abrir as fronteiras de Wano e ele teria ajudado a princesa Shirahoshi e cumprido a profecia de Joy Boy. No final das contas, Kozuki Momonosuke ficará conhecido, junto a Shirahoshi, não só como um Shogun que salvou só o Wano, mas sim aquele que abriu as suas fronteiras e ajudou a salvar todo o mundo. Então, galera, comenta aí o que achou. Eu curti essa teoria, eu achei bem interessante, acho que tem muitas vertentes diferentes para ela funcionar, mas ela trabalha com vários conceitos bem estabelecidos do passado de One Piece e do Novo Mundo em específico, eu acho que certamente vão acabar sendo tocados, sendo trabalhados pelo Oda no futuro. E, no mais, obrigado por terem acompanhado, obrigado por terem deixado o like, obrigado por terem se inscrito. Alanzito, você sempre craque na edição, obrigado demais por tudo. Tamo junto, galera, é isso e valeu!